Amém? Porque não adianta só ter a vida abundante, né? Que às vezes você tem bons resultados, mas não tem aceitação diante de Deus. Estou sendo claro aqui? Você pode ter bom resultado diante das pessoas, mas Deus não aceitou, e aí? Existem várias situações na Bíblia assim. Saul, por exemplo, Saul foi fazer uma oferta ao Senhor, mas Deus não aceitou. Por quê? Porque não fez debaixo de obediência de Samuel e ainda fez o que não devia. Estou sendo claro aqui? Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram fazer uma oferta ao altar ao Senhor, né? O resultado foi a oferta, mas a aceitação, os dois foram mortos no altar. Então fala comigo assim: as minhas atitudes precisam dar resultado e serem aceitas por Deus. O próprio Uzá, Davi vinha, né? Hoje a irmã trouxe uma mensagem sobre Davi. Ele vinha dançando na frente lá da Arca da Aliança, trazendo que Saul havia, os filhos de Eli haviam perdido o Filifiné, e ele vinha trazendo a Arca da Aliança novamente para Jerusalém. Aí, olha só o que acontece: o carro de boi que estava a Arca da Aliança, né, tropeçou numa pedra lá, a arca ia cair, Uzá foi segurar, morreu. Aí as pessoas falam: mas por que Deus matou? Porque a adoração e o serviço tem que ser de acordo com o que Deus quer, não como eu acho e você acha. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Amém? Nós servimos a um Deus poderoso, mas Ele é santo. Mas Ele é o quê? Santo. Eu costumo dizer, tem gente que fala assim: pastor, deixa no altar para ver se conserta. Não. O altar é para oferecer ofertas sem defeito. Conserto é embaixo. Estou sendo bem claro aqui, gente? Conserto é aonde? É embaixo. Aqui é para oferecer sem defeito. Tanto que Jesus fala assim, eu vou repetir para os irmãos aqui rapidamente. Jesus fala assim: se você trouxer uma oferta e lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não apresenta a oferta, porque não vai ser aceita. Então eu costumo dizer o seguinte: peça perdão e perdoe antes de trazer sua oferta. Aí Deus vai aceitar a tua oferta e você também. Amém ou não amém? É importante isso. Então, não é fácil a gente, presta bem atenção, não é fácil, só pelo poder do Espírito Santo a gente consegue uma iluminação do que é a verdadeira justiça e santidade proveniente do Senhor. Só uma iluminação. É só algo lá no fundo da alma, só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu vou conversar com a pessoa, vou bater papo, vou me desgastar, ela naquele momento vai até abrir os olhos um pouquinho, daqui a pouco faz o quê? Fecha de novo. E manter a iluminação é uma questão nossa. Nós é que temos que manter essa iluminação, não é Deus que mantém. Por isso que Paulo diz, né? Não apagueis a chama do Espírito. Eu recebo a palavra, eu tenho que ruminar a palavra, eu tenho que orar sobre a palavra, amém? Tenho que praticar a palavra, como o Tiago diz, para que ela venha manter acesa no meu coração. Eu ouvi toda essa mensagem a respeito do Sermão do Monte, né? Bem-aventurado, bem-aventurado. Mas se eu não guardar, não praticar, não estudar, não vai resolver nada na minha vida, porque quando eu precisar não vai dar certo. Não vou conseguir. Eu tenho que me tornar, quando eu ouço a palavra de Deus, aquilo que é a palavra de Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Eu tenho que me tornar o que eu recebo. Como assim, pastor, me tornar o que eu recebo? Eu já falei outras vezes aqui, quando você faz um curso de habilitação, você se torna um motorista. Você não precisa toda hora que senta no carro ficar pensando: bota o cinto, mexe no retrovisor. Tem que ficar assim com um robô? É isso? Bota no ponto morto, olha para o lado, liga a seta. Vai ficar fazendo assim? Não, gente, já passou. Amém? Você já se tornou um motorista, você faz isso de maneira automática. A mesma coisa a palavra de Deus, a santidade, a justiça, você tem que praticar como o ar que você respira. Amém? Mas para fazer isso eu tenho que exercitar. Se eu não exercitar, não vou conseguir. Na hora que eu precisar, eu não vou encontrar. Quem já aqui tentou aprender inglês e quando tenta falar não sai nada? Todo mundo, né, gente? É ou não é?
Não é? É ruim ou não é, gente? Eu quando fui para, fui nos Estados Unidos com a Marita, a gente foi lá e o que eu fiz? Eu peguei uma semana, gravei só o que eu queria falar. Só aquilo que eu queria, né? Só o que eu queria é um hambúrguer, uma comida, é chegar em algum lugar, ponto. Eu gravei aquilo 50 vezes para poder falar a mesma coisa. Aí eu fiquei bom só naquilo. Se perguntasse outra coisa, aí não. Quem está entendendo também? É real isso, mas a palavra, toda a palavra de Deus é proveitosa para poder nos abastecer, nos encher, nos abençoar, nos direcionar. Ela é a base do meu relacionamento com minha esposa, com meus filhos, com pai, com mãe, com empregado, com patrão. Quem entendeu bem aqui? Com a igreja, com o mundo, com o ímpio, com o crente, com todo mundo. Ela é a base que te leva para o céu. Amém? Então, nós vamos entender ali agora que o Senhor Jesus vem falando uma série de coisas, de repente, no meio ele fala uma outra coisa que eu quero falar com vocês aqui. Abra a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, né? Para a gente entrar aqui propriamente dito na mensagem. Diz assim, ó, versículo 22, Mateus 22, e 23. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22 e 23. Quem achou, diga amém? E Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Está errado ali? Então bota certo aí, gente. Evangelho, capítulo segundo São Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. Amém? Agora está certo? Então vamos lá. A candeia do corpo são o quê? Os olhos, de sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão. Feche os teus olhos, olhe comigo por essa mensagem, peça ao Pai que continue falando, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida e agora te pedir que o Senhor venha mais uma vez nos usar como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações que nós precisamos, necessitamos ouvir, em nome de Jesus. Amém? O Senhor Jesus fala aí sobre os olhos, forem bons ou forem maus, né? E que o nosso corpo vai ter luz ou vai ter o quê? Trevas. É interessante que ele vem falando, terminou aquela parte semana passada falando sobre o jejum, né? Como adorar a Deus, como dar esmola, como orar, né? A prática ali do Evangelho. Ali nessa parte, ele começa falando ali atrás que nós não devemos ajuntar tesouros aonde? Aqui na terra, aonde a ferrugem, né, come, o ladrão rouba, né? A traça também, mas nós devemos ajuntar tesouro aonde? Nos céus, né? Onde a traça não consome, o ferrugem também não, o ladrão não rouba. E aí ele termina falando assim, porque aonde está o teu coração vai estar o quê? O teu tesouro. Quem entendeu bem aqui? Você é que elege o que há de valor na tua vida. Tem gente que elege pessoas com mau valor. Tem ou não tem? Quando a pessoa está apaixonada, a outra, né? Tudo para ela, aquela pessoa. Tem gente que se mata por outro. Ela, na verdade, achando que não tem mais saída. É assim ou não é? Tem gente que elege drogas, álcool, dinheiro, né? Como Jesus fala ali. Aí, pulando, o Senhor Jesus, ele começa a falar também a respeito de não podemos servir a dois senhores. Ou vou agradar um e desagradar outro. O que ele diz? Né? Que não dá para servir a Deus e às riquezas. Olha só que interessante, servir a Deus e às riquezas. Não tem como servir a Deus e a Mamon, que ele fala que é o senhor do dinheiro, que na época era tido como isso. E mais adiante ele fala que nós não precisamos andar ansiosos pelas questões naturais da vida, as questões como comer, beber, vestir.
E ele ainda fala, olha, os lírios do campo, não tecem, nem fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E depois ele fala, olha as aves do céu, não plantam nem colhem, contudo o Pai que está no céu as alimenta. Aí ele fala o seguinte, vocês não são assim. Ele fala assim, os gentios é que procuram essas coisas. Quem que ele falou que procura essas coisas? Quem? Cadê os filhos de Deus aqui? Se você é filho de Deus, você sabe, tem que acreditar naquilo que Jesus falou. E ele termina falando o seguinte, buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E por que ele coloca no meio essa questão dos olhos? Ele só fala agora de provisão, de recurso, de riqueza, não é verdade? Aonde eu vou colocar o tesouro, mas no meio ele dá uma paradinha e fala, cuidado com seus olhos. Cuidado onde você põe o quê? Os teus olhos. O apóstolo Paulo fala que os avarentos não herdarão o quê? Porque o avarento, os olhos dele estão aonde? No dinheiro. E Paulo fala para Timóteo que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. E cobiçar é pecado. Quem está entendendo, diga amém. Então, olha só como é que Jesus vem fazendo uma construção. Ele começa agora falando o seguinte, cuidado onde você põe os olhos, porque onde você põe os olhos pode entrar no teu coração e gerar e trazer para o teu coração as trevas que estão fora. E aí, quando a pessoa cobiça, porque às vezes acontece por inveja, não é verdade? A pessoa não só quer ter uma boa vida, normal, natural, todo mundo querer ter uma boa vida. Quem quer uma boa vida aqui? Todo mundo quer uma boa vida, gente. Pelo amor de Deus, isso é natural. Não é pecado, não. Tanto que Jesus fala, né? Todas essas coisas você não acrescentado. O problema não é você querer ter uma vida abençoada e abundante. O problema é você querer ter mais do que os outros. Aí já parte o quê? Para a vaidade. Então a cobiça, ela pode levar o quê? A inveja. E a inveja, a Bíblia diz que é a podridão dos ossos. Olha só como é que começa a deteriorar, as trevas entrar na vida da pessoa. Ela começa a ter ciúme do outro, das coisas que o outro tem, inveja pelo que os outros têm. Deu para dizer bem? E esse vício vai consumindo, vai gerando ansiedade, angústia, sofrimento. Essa pessoa tem paz? Não. Tem paz? Não. Ela compra um carro, está toda feliz, porque o carro dela é o melhor do pedaço. Aí o outro vizinho compra o melhor, acabou o mundo. Desgraçado. Não é o carro dele é melhor. Como é que pode ser infeliz? Porque na realidade o invejoso, como você sabe, ele não se contenta em ter o que o outro tem. Ele quer ter melhor do que o outro e que o outro não tenha. Às vezes ele nem quer ter, basta o outro não ter, que ele já está feliz. E tudo isso entra por onde? Fala comigo, mas se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo terá luz. Por isso que Jesus fala que vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Agora ele falou, porém, se a luz que há em ti forem trevas, quão grandes trevas serão? Eu não posso, espalhar a luz com ódio, espalhar a luz com inveja, espalhar a luz com ressentimento, espalhar a luz com rancor. Posso, gente? Que luz é essa? É, na verdade, isso não é luz, isso é o quê? São trevas. E o pior de tudo é que às vezes você abrir os olhos de uma pessoa dessa é muito difícil. Por que é difícil, gente? Porque as pessoas criam narrativas justificativas porque elas têm vergonha, das vezes, dos vícios que carregam em si. E elas tentam, geralmente, transferir para o outro. Por isso que tem muita gente que faz crítica. Quem está entendendo? Quem já viu pessoas muito críticas aqui? E essas pessoas, geralmente, também são categóricas. O que significa isso? O categórico é aquele que não admite contradição, tá? Dúvida naquilo que ele fala, ele é bom em tudo, sabe, o factotum, né? É aquele camarada que sabe tudo e... Quem está entendendo bem aqui? Né? É como se ele fosse um especialista no mundo inteiro. Chega, realmente fala com a pessoa que está ao seu lado assim, fala assim, é um coach, né?
Alguns coaches aí, o cara, né, são terríveis, na verdade. Não é todo coach não, né? Vamos colocar assim, porque alguns coaches, naquela área dele, legal, coach significa treinador, mas às vezes o coach quer falar até do teu relacionamento pessoal com a tua esposa, teu esposo. Gente, o cara é tudo, é ou não é? É mecânico, ele é astronauta, ele é... Aí, gente, é médico, gente, né? É agente de endemia, ele é policial, ele é juiz, ele é... Gente, pelo amor de Deus, fala com o irmão que vocês são doente mental. Não é uma pessoa normal. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Tem algumas áreas na vida que eu tenho consciência, que eu sei. Mas não sei tudo, mas alguma coisa com profundidade eu sei. E a pessoa que é assim, vamos colocar, né, desse jeito, que é beira uma psicopatia, essa pessoa é categórica em tudo. Então ela vai tecer críticas a tudo e a todos. E presta bem atenção que eu vou falar com você aqui agora. O que na realidade é uma crítica? O que é uma crítica? Tem gente que fica nervoso quando eu vou falar em crítica, não é verdade? Mas vem me criticar. Não, crítica é algo muito bom. É algo que é excelente, é maravilhoso. Todo profissional, ele tem que ter um crítico sobre aquilo que ele faz. O crítico é um especialista, ele faz uma avaliação analítica daquilo que ele está vendo para ele poder apresentar a solução. Quem entendeu o que eu estou falando aqui? Amém? Sim ou não, gente? Você pode fazer crítica, por exemplo, alguém vai fazer crítica sobre uma exposição de arte de quadro. Mas aí o camarada é padeiro. O que ele entende de quadro? Não, gente. Hein? Aí tu bota lá no jurado ali para fazer a crítica de uma exposição de arte. Você sabe pintar alguma coisa? Não, o que você faz? Não, faço pão. Se for para avaliar o pão, quem entendeu bem aqui? Amém? Estou sendo claro aqui, gente? Espero não estar batendo no ego de ninguém aí, né? Então, você vai fazer uma crítica, por exemplo, a alguém que joga futebol, todo mundo é técnico de futebol, não é verdade? Mas só quem está lá no meio, quem é profissional, quem vive daquilo, é que realmente sabe a fundo o que acontece. Quem não é, não sabe. Fazer crítica sobre um programa de aula, se eu for um pedagogo, beleza, ou no mínimo um professor, mas eu não sou pedagogo nem professor, vou fazer crítica a um programa de aula. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Fazer uma análise, né, de uma investigação criminal, a pessoa tem que, no mínimo, ser o quê? Um investigador, é ou não é? Para poder você dar uma olhada, saber o que está falando. Então, a crítica é ótimo. O problema é quando, presta bem atenção, a crítica sem a pessoa saber o que está falando. Quem já viu esse tipo de gente aqui? São aquelas pessoas que geralmente tentam transferir para os outros vícios que carregam em si. Porque Durin, ele falava o seguinte: quando a gente tem conhecimento de causa de determinadas coisas, nós temos temor de falar sobre aquilo. Porque você conhece a responsabilidade que é sobre falar sobre aquilo. Quando você não conhece, você é ignorante, tu fala pelos cotovelos. Estou sendo claro, gente? A partir de hoje todo mundo vai ficar caladinho. Deu para entender bem? Essa é uma verdade. Quando você tem conhecimento de causa de alguma coisa, você está falando, você fala medido. Por quê? Porque você sabe com profundidade o que você está falando, e aí você vai também ter responsabilidade sobre a pessoa que está ouvindo. Amém? Quando você não conhece, o que acontece? Aí quem não conhece, não é humilde, fala, dá opinião de tudo, mas não sabe de nada. Aí, por que eu estou falando isso aqui? Porque Jesus, quando ele pregava, as pessoas falavam assim: ele não prega como os fariseus, mas prega com autoridade. Porque ele realmente sabe de tudo. Quem entendeu bem aqui? Amém? Amém? Então, toda a minha vida tem que passar pela crítica da palavra. Aí eu não vou ter erro. Eu vou ser bem-aventurado em tudo que eu fizer. O que diz lá a palavra de Deus, lá no Salmo 1? Vamos lá, me ajudem aí. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela faz o quê? Medita uma vez ou outra? Medita de dia e de noite. Olha só que coisa maravilhosa. Agora, olha só olha o resultado. Passa para outro versículo lá.
Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Quando você ouve e medita na palavra de Deus, no tempo certo, Deus vai frutificar na tua vida. Quem crê nisso aí? Pode dar uma glória a Deus bem alto, gente? Então, quando a gente entende que a crítica que nós precisamos está na palavra, e se eu analisar a palavra de acordo com minha intenção, o meu sentimento, as minhas atitudes, Deus vai me corrigir e eu vou poder frutificar muito para o reino e na vida das pessoas que estão à minha volta. Amém? Então eu preciso entender isso. Quando Jesus fala, nós vamos ter tesouro na terra, o que ele quer dizer? Granjear amigos nas regiões celestiais. Eu não posso colocar o meu coração nas coisas transitórias, passageiras e que vão ficar por aqui. Você pode ter o que for na tua vida, não tem problema, você só não pode ter o coração em nada. Quando se diz não pode servir a dois senhores, a pastora sempre fala o seguinte, que não consegue. E a verdade, não consegue. Quando teu coração está cheio de alguma coisa, você não consegue colocar outra. Você não consegue, não é porque você não quer, você não consegue, você encheu o coração. Nós temos um só coração. Quem tem dois aí? Então, se você encheu de algo, como Jesus falou, não vai ter espaço para a palavra e para o Espírito Santo falar contigo. Amém? Por isso que a igreja de Éfeso, ela era uma igreja que produzia, que fazia grandes coisas, aparentemente estava viva, mas Jesus falou que eu tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. O que é o primeiro amor? A primeiro amor é voltar lá e começar a pular, aleluia. Não. Primeiro amor é colocar Deus em primeiro lugar em tudo na tua vida. No seu relacionamento com a tua esposa e teu esposo, quem tem que ter em primeiro lugar? Deus. Com teus filhos e teus pais? Deus. No teu serviço? Deus. Na igreja? Deus. Quando você se ajoelha? Deus. Quando você se levanta? Deus. Em tudo tem que ser o Senhor em primeiro lugar. E aí vou falar uma coisa para você aqui maravilhosa. Olha só. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Jesus termina essa mensagem falando isso. Buscar em primeiro lugar, pois o reino de Deus é só justiça. Olha, aí tudo que você necessita é acrescentado na tua vida. Pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo, que Ele merece? Amém? Tudo é acrescentado na sua vida. Aí você vai ter paz em casa, paz no serviço, paz em qualquer lugar. E quando alguém se levantar para tentar tirar pedra em você, essa pedra vai passar bem longe, porque o Senhor desvia. Ele faz com que os teus inimigos se tornem teus amigos. É algo maravilhoso. Vamos colocar em primeiro lugar o nosso coração onde? Em Deus, no reino de Deus. É isso que Jesus quis fazer. Então, cuidado com teus olhos. Cuidado com o quê? Aonde você coloca os teus olhos. Porque pode atrair você e levar as trevas para dentro de você. Aí, quão grandes trevas serão? É difícil tirar as trevas de dentro de alguém. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É difícil. Às vezes, a gente está tratando de pessoas, a gente louva a Deus quando Deus nos usa cada um de vocês para poder ajudar, socorrer, e aquela pessoa sai dali feliz porque deu certo naquilo que você aconselhou pelo Espírito Santo de Deus, né? Qualquer um aqui, todos aqui fazem isso. Mas você fica triste quando você vê aquela pessoa retroceder. E por que ela retrocedeu? Como Pedro, ela tirou os olhos do Senhor. E não é porque... É importante eu entender isso aqui. Todos os meus passos, todos os dias, têm que ser direcionados por Deus. A fórmula que eu usei ontem pode não servir hoje. O conselho que eu recebi ontem pode não servir hoje. E às vezes alguém te dá uma fórmula ontem, para você usar ontem, mas você não sabe o fundamento da fórmula. Você só recebeu a fórmula, mas não sabe como faz a fórmula. Quem entendeu bem aqui? E aí depois você tenta caminhar sozinho, e aí vai se esborrachar.
Por isso que você tem que caminhar sempre com Jesus ao seu lado. É a palavra que tem que estar pegada no teu coração. Davi era um homem muito inteligente. Eu considero, ele é segundo o coração de Deus, mas eu acho que é porque ele é mais inteligente. Porque ele fala assim: eu guardei, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele sabia que a única forma de livrá-lo da queda era o quê? Com a palavra de Deus no coração dele. Aí livrava ele da queda. Mesmo aqueles pecados, olha, ele é tão esperto, vamos colocar assim, tão esperto, que uma das orações dele, ele fala assim: Senhor, se o Senhor me limpar, eu vou ficar limpo. Mas tem pecados que me são ocultos, que nem eu sei, me ajuda também nesse. Quem é humilde o suficiente para pedir a Deus aí nessa noite isso? Às vezes a gente pode estar errando e não sabe, não é verdade? E não quer dizer que Deus vai te rejeitar, mas você pode colher coisas ruins por aquilo. Deus não vai te rejeitar porque você pecou sem saber, não é isso, não é verdade. Porque você já veio até Jesus, então Ele que vai cuidar de você. Mas quando você erra, mesmo não sabendo, tem consequências. Quem está entendendo, diga amém. Então é importante a gente entender, buscar sempre, todos os dias, falar com o Senhor: Senhor, eu vou fazer isso. Fala com o irmão que está ao seu lado assim: seja chato mesmo com Deus. É ou não é? Seja chato com Deus. Pede. O que Jesus fala? Batei, abrir-se-vos-á, procure e achará. É ou não é verdade? Amém? Pede, recebe. Olha, Ele manda você fazer isso. Então, quando eu pego essa mensagem, que é o Sermão do Monte, maravilhosa, sabe, maravilhosa para mim, que atravessa épocas, sabe, eras, e a mesma mensagem, toca no mesmo coração, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e é o Espírito Santo que fala comigo, com você hoje também, para nos abençoar. É o mesmo Espírito que quer ver, Deus, Ele quer ver você prosperar, Ele quer ver você bem, ser feliz. Então não entra na história dos outros, de falar o que não deve, de olhar para onde não pode. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Olha para Cristo, autor e consumador da sua fé. Aí você vai prosperar em tudo. É nele que nós devemos depositar a nossa confiança. É nele que nós esperamos a nossa salvação. É Ele que nos conduz todos os dias a uma vida de alegria e de paz. Quem entendeu bem aqui? É gostoso dormir com sentimento de dever cumprido. Deitar, orar, cansado, falar: Senhor, muito obrigado por esse dia. Quem está entendendo bem aqui? E no outro dia acordar pela manhã, Senhor, aleluia, acordei mais um dia. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? E está ansioso para chegar outro dia, não por ansiedade em cima, para poder fazer mais. Para quê? Para fazer mais. Porque você está agradando ao Senhor. Se teus olhos forem bons, se os teus olhos estiverem no lugar certo, se os teus olhos procurar boas coisas, tudo em você vai ser luz. Aleluia. Quem entendeu essa mensagem aqui? Amém? Então, entenda bem, Jesus não falou que você não pode ter prosperidade, muito pelo contrário. Ele ainda fala assim, ó: use as riquezas injustas. Essa coisa legal. Para ganhar amigos nas regiões celestiais. Porque todas as riquezas aqui são injustas. Sabia disso? Todas as riquezas aqui são o quê? Injustas. Como assim, pastor? Em 2 minutos eu explico para vocês aqui. Vocês vão entender o que significa riqueza injusta. Quem tem celular aí? Todo mundo, né, gente? Tem peças do seu celular que foram fabricadas em local de trabalho escravo, análogo a escravo. É ou não é verdade? E você deixou de comprar? Porque a tua necessidade falou mais do que a tua consciência. A irmã Virgínia está rindo ali. Ah, se deu bem, ela não tem celular não. É por isso que ela está rindo, né? Desse pecado não dá. O que eu estou dizendo é que eu já preguei aqui sobre quando o Senhor Jesus lavou os nossos pés. Quem entendeu bem aqui? Às vezes você vai no seu trabalho e você vê coisas que não devia e fica quieto.
Às vezes você não se posiciona como deveria se posicionar. Você, às vezes, durante o dia fala coisas que você não deveria falar, pensa o que não deveria pensar e sente o que não deveria. Quem já passou por isso aqui? Quase todo dia a gente passa por isso. Então, presta bem atenção. Todos nós somos pecadores. Mas Jesus escolheu a gente assim mesmo. Aí o que acontece? Quando os discípulos estavam andando para lá e para cá, sujando os pés, porque às vezes você suja o pezinho em algum lugar por aí, em casa, com pai e com mãe, né? Com amigos, no teu trabalho. É ou não é verdade? Crente não mente, mas às vezes você não fala a verdade. É ou não é, gente? É ou não é? Nem contar história para outro, não. É ou não é? Aí o pezinho está sujinho. Aí sabe quem é que lava os seus pés? O Senhor Jesus que está aqui nessa igreja. Você vem tudo acanhado, aí Ele com a palavra vai lavando os seus pezinhos para você sair daqui com o pezinho limpinho. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? É por isso que a gente, sabe, a gente não merece a graça de Deus. Como é que um Deus poderoso vai lavar meus pés? Mas Ele fala disso todo dia. Todo dia quando eu erro, eu chego lá com o pezinho, Senhor, é igual criança, sujou de novo, né, o pé, né? É assim ou não é? Não vai dormir assim não, é ou não é verdade? Não é assim que a gente faz com criança? Vem cá, lava o pezinho, esfrega, e às vezes fica umas crostas bravas, fica ou não fica? Aí naquele momento você chora, as tuas lágrimas servem para lavar os seus próprios pés. Por isso que os teus olhos, no outro dia, vão estar limpinhos para você continuar sendo luz no mundo. Amém? Fala comigo assim, obrigado, Jesus, que mais uma vez o Senhor lavou meus pés, limpou os meus olhos, para que eu continue sendo luz nesse mundo. Amém? Você pode ficar de pé e dar um aplauso para o Senhor Jesus Cristo, que Ele merece. Ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Amém? Não somos melhores do que os outros. É ou não é verdade? E o Senhor Jesus te ama do mesmo jeito. Então, teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Por isso não dá para servir aqui e ali. Tem que servir sempre ao Senhor. Então, não deixe que o dinheiro te use. Use o dinheiro para servir o Senhor. Glória a Deus. Você pode usar o dinheiro para tirar uma onda com a tua família, ir para a sua praia, passar um tempo no resort, sem problema nenhum. Mas não deixe também de ajudar o necessitado, aquele que precisa, aquele que não teve a mesma oportunidade que nós tivemos, ou se teve, jogou fora. O problema é dele. Quem entendeu bem aqui? Mas a minha virtude é servir ao Senhor, servindo o meu próximo. Amém?